Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Boa noite, Josi, bem-vinda! Oi, Flavinha, seja bem-vinda! Como que vocês estão? Já pegaram a pipoca, gente? Já pegaram o café? Oi, Deusa, tudo bem? Quem é que tá aqui nessa live pelo vídeo? Pelo vídeo que eu fiz ontem falando do estudo. Oi, Inês, boa noite, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Jaciara. Ó, hoje a gente vai fazer uma introdução e depois a gente parte pros conselhos, tá? Já mudei o título da live, né? O título da live aí vai chamar bastante atenção. Aí quem quiser participar está convidado. Como foi combinado, então, a nossa aula sempre vai começar às 20 horas. Eu pensei em adiar, gente, para a semana que vem por conta do Halloween, né? E por conta do dia de finados. Aí eu percebi. Oi, Flor, Catarina, sejam bem-vindos, meus amores. Oi, Loane. E aí eu percebi, gente, que eu estava sendo induzida a não fazer isso aqui, né? Então, eu percebi também a importância que vai ter essas lives aqui daqui pra frente, né? Principalmente para vocês, porque eu já conheço o conteúdo do livro, mas vai ser muito bom para mim também, para mim relembrar algumas coisas que talvez eu tenha esquecido. E só pelo fato de ter passado pela minha mente de não, deixa pra semana que vem, né? Agora é Halloween, é finados, pra que tu vai mexer com isso? Então já é uma prova de que é pra fazer, né? E que nós estamos no caminho certo e que tem que ser feito, né? Então bora fazer o que tem que ser feito, né? Não vamos deixar pra depois. E vamos esperar mais um pouquinho, porque a gente combinou às 20 horas, né? Oi, Alexandra! Que pessoas pontuais que vocês são, gente. Então a gente combinou às 20 horas, nós vamos dar início às 20 horas e 5 minutos. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar, tá? E vamos comendo pipoca, tomando café e conversando enquanto isso. Gente, esse livro, a introdução, ela foi escrita... Oi, Catarina, nossa aula, Catarina. Fica na aula que vai ser muito importante, tá? A introdução do livro, gente, ela foi escrita por Tiago Niro, tá? Eu vou ler a introdução para vocês e vocês vão entender o conteúdo desse livro aqui, tá? E lá no finalzinho da introdução, ele fala aqui, ó. Esse livro vai mudar a sua vida, tá? Assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se, quem viver, verá. Ele é o criador do livro O Primo Rico, tá? Foi ele que escreveu a introdução desse livro aqui, que é o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Nós vamos estudar todo esse livro. E como eu falei pra vocês, né? Quando passou na minha mente de... deixa pra semana que vem, porque essa semana tem Dia das Bruxas, né? Depois tem finados. Gente, quando passou isso na minha mente, ali eu tive certeza de que sim, é pra fazer. Nada mais esse pensamento nada mais foi do que ele tentando me parar. E eu não vou parar, eu vou fazer, eu vou continuar. E não importa as consequências, se vai ter ataque espiritual, se vai ter... não interessa. Nós vamos fazer essas aulas aqui. E eu espero que vocês não desistam no meio do caminho,
Eu espero que vocês acompanhem até o final, porque vai ser importante, tá? Depois a gente vai partir para os conselhos, tá? Já tá aqui os oráculos de ontem. Depois a gente parte para os conselhos, tá bom? Oi, Meire, boa noite, bem-vinda. Então, Catarina, se tu quiser ficar na live e receber teu conselho no final, fica aí. Quem puder curtir muito a live, compartilhar a live. Quem puder ajudar nas metas, tá, gente? É muito bem-vindo, tá? Até porque eu tô com um objetivo aí e eu dependo de vocês pra alcançar esse objetivo. Então, os presentes são muito bem-vindos, tá? Flor, seja bem-vinda! E é isso. 8:02, vamos dar mais um tempinho pra galera entrar. Gratidão, Flor, por estar compartilhando a live. E as gurias que estão curtindo aí, muito obrigada. Eu ia dizer, tem mais gente chegando, mas não, o pessoal tá passando. E vamos lá, nós vamos dar início já. Ué. Ah, tá lá no armário, já vem. Obrigada, Meire! Gratidão pelas rosinhas. Oi, Vivi, bem-vinda à live. Deixa eu só virar aqui que eu vou tomar um remédio. Ai, não é bem tomar o remédio, né? É desentupir o nariz, gente. Aí se o TikTok ver, já vai achar que eu tô me drogando, já vai botar... já vai botar restrição na minha live. José Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Aí tu bota as gotinhas no nariz, o TikTok vai achar que tá se drogando. Viviane já fez o café aí, Vivi. Pra gente começar a nossa leitura. Café, pipoca, sei lá, água. Peguem tudo e deixa tudo aí na mão pra não ter que tá saindo da live pra tá pegando coisa depois. Chá também pode ser o que vocês quiserem, tá, gente? Eu tô aqui com o meu café, com a minha água, e na verdade tem uma garrafa d'água aqui. A pipoca, que eu tô comendo aos pouquinhos, mas depois eu vou parar porque eu vou ler, né? Mas vocês não, vocês continuam. 8:05, então vamos dar com o início aqui. Essa obra, gente, ela foi escrita por Napoleão Hill, tá? E quem foi esse homem? Ele nasceu em 1883 e ele faleceu em 1970. Ele viveu quase 100 anos. Foi um autor e empreendedor norte-americano mais conhecido pelo seu livro Think and Grow Rich. Acho que é assim, a Viviane que vai me corrigir aí. Publicado em 1937, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. A introdução, então, ela foi escrita por Tiago Nigro, tá? Que é o autor do O Primo Rico. Vocês devem conhecer. Ele escreveu o seguinte na introdução. O que é?
Vai começar? Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos. E as dúvidas... Tio, não começa, Bernardo. Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos. E as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. As dúvidas são sempre as mesmas. E as soluções também são sempre as mesmas. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sabe. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela, ou algo entre parênteses, te domina. Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom. E para muitos, eu deveria continuar fazendo isso o resto da minha vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que eu descobri? O que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, eu descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso eu decidi pesquisar. Por que isso acontece? E como eu poderia ajudar nessa transformação? Foi aí que eu resolvi investir 1 milhão do meu bolso, 1 milhão de reais do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante a minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha inclusive entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar na nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill. Mesmo não o tendo conhecido pessoalmente, eu sinto uma profunda admiração pelo seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Eu sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar hoje, fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito mais longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos, a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Ele nunca morre.
Isaac Newton disse que se ele enxergou mais longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar a sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios, pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que nós impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Eu te desejo uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se. Quem viver, verá. Boa leitura. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Então, essa foi a introdução de Tiago Nigro, criador do Primo Rico. E aqui diz assim, ó. Pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisa achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando aonde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Olha aí, que fantástico. O que ele largou aqui? Só que a entrevista, gente, ela começa no capítulo... Aqui começa a entrevista. Uma análise. No capítulo 3. Então, nós temos, bem dizer, 3 capítulos para ler até que a entrevista comece. Só que um capítulo é um pouquinho grande. Então, a gente vai lendo ele por partes, tá? A gente não vai ler por capítulo, a gente vai ler por partes. Por quê? Ó, uma parte dá 1, 2 folhas e meia. Aí a outra parte dá 1, 2 folhas, 3 folhas. E assim vai. Então, a gente vai lendo ele por parte, tá? E vamos comentando também o conteúdo que está sendo dito aqui. Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar, antes de eu começar a ler o capítulo número 1? Opa! Tá fazendo, Bernardo? Não? Então, vou começar aqui, tá? Oi, Kleber, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então. Capítulo de número 1, meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Por mais de 1/4 de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie
que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito, que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final da minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Então ele disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade. Ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que os jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensina o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo. Mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir a minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E geralmente, aos poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza, tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber conhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Oi, Gil, boa noite, seja bem-vinda. Tão inconsciente? Não. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que do tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que fazer. Na parte final da sua pesquisa, você deve conseguir, com sucesso, manter o foco. Fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu
raramente exerce a sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é do que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmo em suas próprias mentes. Boa noite, Norton. Seja bem-vindo. E Nick Mari, obrigada por seguir o perfil, lindona. Bem-vinda, tá? Eu vou repetir essa frase, gente, porque tá grifada em preto, tá? A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Então, aquela pessoa que busca por um sucesso, ou que busca melhorar de vida, ou que busca fazer algo, ela só não faz porque na mente dessa pessoa ela não tem capacidade de fazer. E não existe, na realidade, nada concreto que te impeça de fazer alguma coisa. Por exemplo, vocês que estão aqui na live, vocês só não vão abrir uma live para fazer porque na mente de vocês eu não falo direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não tenho assunto, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. É só por isso. E isso tudo quem cria é a mente. É só isso. Mas todos aqui têm a mesma capacidade, porque Deus fez todos igualmente. E todos têm a mesma capacidade. Cada um de vocês tem um talento diferente. Cada um de vocês tem um dom diferente para ser exposto ao mundo. Então, o único motivo pelo qual a gente não começa, o único motivo pelo qual a gente não conquista o mundo é só porque na nossa mente, a gente mesmo, através desse pensamento aleatório que vem, ou que alguém falou pra nós, às vezes a gente já ouviu lá atrás, eu já escutei isso lá atrás, que tu é ridícula, vai falar o quê? Não tem conteúdo, isso fica dentro de ti. E aquela voz repetindo essa informação na tua cabeça. Aí quando tu pensa em fazer um vídeo e colocar na internet, tu não sabe o que dizer. Tu não sabe o que fazer, tu te acha uma ridícula, tu acha que tu não tem capacidade, tu acha que tu é muito tímido, ou tu acha que as pessoas vão rir de ti. E é o que a gente conversa aqui nas lives, né? É literalmente ligar o botão do dane-se a opinião dos outros e fazer o que tem que ser feito, né? E aí ele procede. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, um passinho de cada vez, dar um passo a mais, eles descobririam os seus próprios erros. E aí, com certeza, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei antes? Vamos lá, gente. Dedo nessa tela aí. Vamos curtir essa live. Tá só 5K. E aí a gente pula para outra parte do capítulo 1, que o título é Começando uma Vida Nova. Dá pra te parar de cuspir? Começando uma Vida Nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo outro eu.
Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, eu tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados como bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive o meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais na minha vida, mas que foram, na verdade, emergenciais e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu. Mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão mais completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar, passo a passo, essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que a minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Então, ele vai te dar 17 princípios do sucesso e 30 maiores causas de fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. Então tinha que ser alguém que passasse por cima dos obstáculos e não alguém que parasse no meio do caminho e deixasse incompleto esse trabalho, simplesmente porque apareceu uma pedra no caminho. Tinha que ser alguém com uma fé muito inabalável para fazer isso aqui. A alma ainda teria que ser adicionada. Como eu descobri depois, somente se tornaria possível após aparecer o meu outro eu, por meio de 2 pontos cruciais na minha vida. Resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Tudo ocorreu maravilhosamente bem durante 1 ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então eu me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betsy Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava no meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas, como uma parte da escola de negócios Brian e Stratton. O empreendimento negava em águas tranquilas. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever,
saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente Woodrow Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, regra de ouro na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro de 3.156 dólares. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos de 500 mil dólares de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. O verdadeiro sucesso é interno, né? Não é externo, não vem de fora, vem de dentro. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios do negócio, eu dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente eu joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, eu organizei uma escola de treinamento para vendedores. A minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30 mil dólares. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro, em qualquer momento, me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e que eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar essa ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos, essa era a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual é o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, em Ohio, sem recursos e pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que eu poderia ou deveria fazer. Pensei numa dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas eu descartei todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Eu me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses, eu sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas eu não sabia como aplicar isso. Sem saber, eu estava encarando uma daquelas emergências da vida que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus.
Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar e analisar a causa e procurar a cura. Outra parte do primeiro capítulo, o título é Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, aonde eu poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar. Já havia percorrido mais ou menos uns 7 ou 8 milhas, quando de repente eu me vi parado. Por muitos minutos. Fiquei ali, como se tivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus servos se aquietaram, meus músculos... Opa, peraí que eu li errado. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear. E enquanto isso tudo ocorria, eu recebi um comando do meu interior que me veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entender. Na essência, ele disse: chegou o momento... eu me arrepio todinha. Chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou. Seguindo a sugestão de Carnegie, volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos eu permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando eu me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho que estavam decorando uma árvore de Natal. Então, me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Eu entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que eu coloquei a primeira folha de papel na máquina, eu fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. Que na realidade é a missão de todo mundo. A gente só encontra a realização pessoal ajudando os outros a encontrar a realização pessoal. Você tem sido um estudante teimoso.
Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio do desapontamento sucessivo. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela, juntamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Aí, outra parte do capítulo 1. A dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser chamada assim, passou. Comecei a escrever e pouco depois eu fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que eu ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria à minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir, e eu acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os eventos passados, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em qualquer dos planos ou objetivos anteriores. Então percebam quantos negócios ele abriu, quantos negócios ele largou, né? Quantos negócios ele desistiu porque ele não estava feliz. E se ele tivesse dado certo em algum desses negócios, se ele tivesse ficado feliz em algum desses negócios, ele não teria feito aquilo que a humanidade ia precisar logo lá na frente. E essa voz que falava para ele ir trabalhar, ir fazer o que era para ser feito, das pesquisas que ele fez, das pessoas que ele conversou, e ele era um cara fracassado. Então, para ele se sentia mal. Porque como que eu vou falar de sucesso se eu tô um fracasso, né? E aí, por esse motivo, se ele tivesse dado certo numa daquelas situações, ele não teria feito isso. E essa era a missão dele, essa era a obra dele. E por isso que ele passou por todas essas experiências, para que ele pudesse falar com propriedade sobre tudo aquilo que ele viveu. Oi? Oi, só vim aqui rapidinho. Por quase 3 meses, trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que eu os completei, me senti novamente compelido à volta ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana de Cleveland, em Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já havia vivido. Novamente, Tá, Bernardo, fica quietinho, filho, vai começar. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. A Alexandra dando oi, tia. Não chama ela de tia que ela fica braba. Oi, filha, ô, sobrinha. Ainda vem rapidinho.
rapidinho aqui, filha. A mãe tá com atacada a coluna, preciso ir pra casa. Só um pouquinho, gente. Aí, vou pra casa, filho, tomar banho e deitar, que a avó tá com dor na coluna do mais médico. Vamos lá. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, em Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton, estava sentado Don R. Mellett, responsável pela publicação de Canton Daily News. O Sr. Mellett ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mellett planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação de Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 26, o Sr. Mellett foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo, e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. Agora vem outra parte do capítulo 1, e o título é O Acaso? Salva minha vida. Na manhã seguinte à morte do Sr. Mellett, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria 1 hora para sair de Canton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. A minha associação com o Sr. Mellett havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de alguma forma direita à oposição e que ele vinha fazendo em seus jornais. Eu não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente eu entrei no carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste de Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência, que força homens a passarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido minha mente com dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo que eu estava escondido, raramente eu deixava a casa à noite, e quando eu saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco
mantida destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa, ou eu estava escondido, ou aonde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo para aqueles que pisam na areia movediça, sentem, quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais ainda para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Oi, Fabiana, bem-vinda! Se a semente da insanidade tivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos. Dúvidas e medos eram tudo que a minha mente experimentava, dia e noite. A emergência que encarei fora desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência se manteve num estado de constante indecisão e medo. E segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu passava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora nesse exato momento mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais havia julgado como sendo fracassadas. Esse pensamento era quase que enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando pelo país inteiro, em escolas e faculdades, organizações de comércio, tentando contar a outras pessoas como que aplica os 17 princípios do sucesso, enquanto eu aqui estava incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de que nunca poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso seria perfeitamente seguro, considerando aonde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora eu encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu sentia uma influência de tal modo depressivo que tudo parecia um pesadelo. Eu estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado nas sugestões do Sr. Carnegie.
Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como que eu me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente. Gratidão, Maiara. Obrigada, lindona. A virada veio de repente. No outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Canton, deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo que antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Eu devo ter repetido essa frase umas 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesma. A mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu na minha mente com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, eu recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola. Só que agora eu estava flutuando. Inconscientemente, parecia saber que estava para ser libertado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando aos outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente eu saberia que ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais eu me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres dos seus destinos, os capitões de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou minha mente. Você tem mostrado a outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento, eu estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento,
já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei, eu não sabia o que ou quem, e fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba, mas, enquanto eu estava lá de pé naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em uma forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia: amanhã, entre no seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia do sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo a recebi. Caminhei de volta para casa. Fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito tal que não experimentava há mais de um ano. Quando eu acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a Filadélfia. A minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livro a um custo de $25.000? Eu me questionei. Instantaneamente, ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido tiradas do meu ouvido. Você agora está seguindo ordens, em vez de ficar fazendo perguntas. O seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido e meu outro eu explodiu dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pediu dinheiro ao meu cunhado, ele disse: claro, certamente eu vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Eu agradeci a ele e disse que $50 seriam o suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir, e foi exatamente isso que fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. Agora a gente começa outra parte do capítulo 1. Deixa eu ver, tem... Tá acabando o capítulo 1. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e que meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Dirigi a noite inteira, chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de $1 por dia. Nesse momento, novamente, o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Oi, Marcos, boa noite. Olha só, gente. Ele pensou em alugar um hotel de $1 por dia. E vem a intuição, né? O ser superior dele. Vocês estão entendendo quem é o outro eu aqui, né? É a intuição. É o Deus em nós. E manda ele se hospedar no hotel mais luxuoso da cidade. Só que detalhe, né? Ele só tem $50 que é emprestado ainda. Com um pouco mais de $40 no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro.
quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou, devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor de todas as suítes. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em 2 dias, mas eu obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem no estado mental que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com os quais porventura entrasse em contato. Tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o fim da semana, quando então meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de qualquer pensamento de limitação que me conduzisse à minha vida a partir daquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual eu estava passando era tão nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com tal força, que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram desta forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que 2 entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, 2 entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta. Todo mundo tem. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo, que é o nosso ego. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade da fé assumiu o controle do seu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade de fé de seu outro eu. No caso, nosso ser superior, né? Ela não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. A consciência, né, gente? Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade do medo. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto, ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e assim você ficará a salvo. Eu vou repetir isso aqui. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto. Ele simplesmente foi destronado. Ele foi pausado. E ele o seguirá onde quer que você vá.
esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira, e assim você ficará a salvo. Não se permita se preocupar com dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma lei da natureza. Enquanto ela estiver no comando do teu corpo, ela vai te guiar sempre que você chamar, por meio de impulso de pensamento que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Mas a ação é de quem? Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente vai te guiar inteligentemente no caminho para que você conquiste todos os seus objetivos e desejos. É o que eu falo para vocês. É a ação inspirada. A inspiração vem e a gente coloca em prática. A ação é nossa. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com seu maior ou mais profundo desejo. Ou mais pronunciado desejo. Nesse momento, o seu maior desejo, aquele que te trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25 mil. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzida a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido com uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta do seu outro eu. Se você violar essas instruções, será cometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo, enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora você começará a se mexer por seu livre arbítrio. Precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Eu olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que eu não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto.
A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para fé e coragem. Não havia mais qualquer sinal de dúvida. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente. Visto que meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola na West Virginia. E terminamos o capítulo 1. Oi, Carlos, boa noite. E terminamos o capítulo 1. E aqui, um novo mundo se revela para ele a partir de agora. Porque agora ele começa a mentalizar o nome das pessoas, do círculo de conhecimento que ele tem, para entrar em contato com essas pessoas. E ele sabe, obrigada, Josiara, e ele sabe que a hora que ele pensar na pessoa certa, que pode contribuir com os $25 mil para ele, quando esse nome da pessoa certa chegar, ele vai sentir alguma coisa, que foi a promessa de Deus na vida dele, né? A promessa do eu superior, da centelha divina. Esse outro eu nada mais é do que a centelha divina, tá? E aí, aí ele vai entrar em contato com essa pessoa e ele vai É que pra vocês entenderem a entrevista, gente, que ele fez com o diabo, tem que ler essa parte aqui. Porque tudo isso daqui vai levar ele... vai levar ele pra essa entrevista. E aí é onde ele vai crescer muito mais. E esse negócio que ele passou anos falando com pessoas de sucesso e pessoas fracassadas, materialmente falando isso, né? Porque na realidade o fracasso ou o sucesso não depende de bens materiais. Claro que a gente conhece a raiz da árvore pelo seu fruto. Mas ele tá falando aqui de pessoas que não deram certo na vida, que não conseguiram bens materiais, que não tinham casa, dinheiro, carro, essas coisas. E as pessoas bem-sucedidas são aquelas que conseguiram tudo isso, né? Mas, na verdade, olha só, até aqui a gente aprendeu isso, né? Que ele, por mais dinheiro que ele ganhasse nas coisas que ele fazia, ele não estava feliz. Então ele começou e desistiu várias vezes. Isso, nossa, eu super me identifico. Porque eu já vendi pastel, eu já vendi trufa, eu já vendi bolo, eu já fui consultora da Natura, da Jequiti, da Mary Kay, da Avon. Eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Pra ganhar dinheiro eu já fiz tudo. E eu sempre desisti de tudo. Tudo, tudo, tudo. Até que nem aconteceu com ele, né? Que foi quando a centelha divina falou pra ele... para ele parar com isso e ele pegar e fazer aquilo que era para fazer. Pegar toda aquela experiência dele e fazer o que tinha que fazer. Que ele tinha um manuscrito. E vocês... não sei se vocês notaram essa parte que ele fala, né? Que a centelha divina fala que daqui a pouco, daqui uns anos, alguma coisa assim, daqui a um tempo... vai ter milhões de pessoas que vão precisar dessas informações. Então, que ele tinha que colocar em prática, ele tinha que fazer. Porque ia ter milhões de pessoas que iam precisar daquele material, daquele conhecimento que só ele tinha. E mesmo que ele fosse um fracassado por não ter dinheiro, na realidade ele não era um fracassado. Olha o conhecimento que ele tinha. Só que é aquela coisa... eu não tenho um puto no bolso. Como que eu vou ensinar as pessoas a serem bem-sucedidas? Exato, ele teve que chegar no último do último, até ameaçarem a vida dele, e ele teve que ficar escondido durante 1 ano, que foi a pior... Ai, Bernardo, o que é? Dá pra te parar de miar? Que foi a pior experiência da vida dele, né? Ter que ficar preso ali naquele lugar e armado também, pra caso chegasse alguém ali, ele ter que agir imediatamente. Então, que pra ele foi um tormento, mas não foi um tormento, foi na verdade a virada, porque a tua vitória, ela parte do teu fracasso, porque aí é onde tu para e tu não fica pensando tanto, tu meio que adormece, é onde a consciência, é onde o outro eu, né, a centelha divina se manifesta, que basicamente foi o que aconteceu comigo também, quando eu tinha pastelaria. Tava indo muito mal as vendas, tava horrível as vendas. E eu tinha ido pra praia, pra casa da avó do meu filho.
ficar uma semana lá, que ela queria levar ele, mas não queria que ele fosse sozinho, porque daí ela já é mais velha, né? Ela já é idosa. E aí ela não tem saúde pra cuidar dele. Aí eu fui junto com ele e fiquei uma semana lá. Quando eu voltei, a minha pastelaria parou de vender. A minha pastelaria, ela parou de vender. E foi quando aí tocou um pedido, eu lembro que era um pastel, eu ia ganhar R$2 no máximo naquele pastel. E aí foi quando veio aquilo, abre live no TikTok. E foi o que aconteceu com ele, volta pra casa e faz o que tem que ser feito, vai fazer o teu manuscrito. Ou seja, a centelha divina, quando ela se manifesta pra te ajudar, ela se manifesta pra te guiar. Só que claro que depois tem outros obstáculos, tem outros, né? Mas a gente tem sim essa guiança, esse guia, essa ajuda, a gente tem. Boa noite, Márcio. Oi. Quê? Mas a gente tem sim. Oi, Suziane. Tem gente que tá chegando atrasado, gente. Mas a gente tem essa ajuda, né? A gente tem esse apoio. Todo mundo tem. Não é eu que sou especial, não é Napoleão Hill que é especial. Todos nós temos. Só que é como ele fala aqui, ó, limpa a tua mente. Limpa para que tu fique sensível para escutar. Tu tem que estar sensível para ouvir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu baixe essa live e coloque no perfil para quem chegou atrasado assistir? Tudo tem um propósito. Se vocês quiserem, eu baixo essa live, posso colocar no YouTube também. E para quem chegou atrasado assistir, tá? Desde o início. Então tá, beleza. Então eu vou baixar essa live. Todas elas, então, vamos fazer assim. Vou tentar fazer menos lives com barulhos externos, mas é impossível. Então eu vou baixar essa live e vou colocar lá no YouTube. Não sei se vai entrar no TikTok por causa do tempo, né, gente? Por causa que é muito comprida, muito tempo. 1h30 quase. E aí, se der certo de colocar aqui, vai entrar no perfil. Se não, aí vai ficar lá no YouTube. Mas aí o nick é o mesmo, tá? @KarineDávila OFC. E aí a gente... Aí eu aviso vocês aqui, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui ligeirinha pra ver o que o Bernardo quer. E eu já volto, tá bom? Voltei. Não vou conseguir te esperar. Voltei, gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um conselho geral pra todo mundo, tá? Vai servir pra todos. E
aí a gente finaliza hoje e amanhã a gente continua com o capítulo 2 do livro, tá? Aula número 2. Estejam presentes desde o início, 8 horas, para vocês não perderem nenhum detalhe, porque hoje já foi o máximo, né? Toda a informação que veio, mas daqui pra frente fica cada vez melhor, tá? E quando a entrevista começar, eu sugiro que vocês não percam nem um segundinho das perguntas e das respostas, porque é bem revelador, tá? Ele vai falar dos pastores, dos professores, das igrejas, do templo, dos pais, como que nós, usados mentalmente pela energia negativa, como que a gente acaba alienando os nossos filhos também a essa energia, tá? Então não percam. Ah, mas meus filhos já cresceram. Mas a gente vai se tornar avó um dia, né? Então vamos cuidar pelo menos dos nossos netos. E isso tudo, gente, não é pra vocês descobrir e ficarem se culpando. Ai, meu Deus do céu, nossa, eu era um alienado, olha o que eu fiz. Não é sobre isso, tá? Ninguém sabia de nada. Agora que eu tô sabendo, então agora eu faço diferente. Não é pra ficar se culpando pelo que foi feito no passado, porque ninguém nasce sabendo, ninguém sabia de nada. Lucimar, boa noite. Falo sim. Tá, então vamos lá. Conselho geral aí. Vai servir pra todo mundo, tá, gente? Olha, caiu a carta do perdão. E eu acabei de falar sobre isso, né? A carta do perdão. Não é pra ficar se culpando, não. É pra se perdoar, porque ninguém sabia de nada. Olha aí como é geral. Né? Vamos ler a carta do perdão. Abrir as portas do coração para a luz do perdão é permitir que a escuridão das memórias dolorosas receba luz e acolhimento. Ao perdoar, fazemos uma escolha consciente de liberar o peso do ressentimento, da raiva e da mágoa. O perdão é um processo gradual, exigindo coragem para enfrentar emoções profundas e compreender tanto o outro quanto a nós mesmos. Essa carta é uma forma de autocuidado, uma decisão de nos libertarmos das amarras do passado para construir um futuro mais sereno e promissor. Não bate, filho. Este é o momento perfeito para perdoar pessoas, situações e até mesmo perdoar a si mesmo por atitudes que ainda lhe causam dor e sofrimento. Liberte seus sentimentos e sinta-se leve. Conselho: lembre-se de que todos cometemos erros e enfrentamos desafios. Seja gentil consigo mesmo ao perdoar. Você merece alívio e paz. BN Trem, seja bem-vindo. Boa noite. Ele colocou que é a primeira vez dele aqui, gente. E afirmação: solto as mágoas do passado e eu escolho viver com leveza e serenidade. Solto as mágoas do passado e eu escolho viver com leveza e serenidade. Então, para quem estiver olhando depois gravado, coloca nos comentários essa afirmação. Solto as mágoas do passado e eu escolho viver com leveza e serenidade, tá? E o oráculo dos arcanjos, trazendo a carta... Ah, não é possível, gente. Não é possível. O que eu acabei de ler aqui na carta do perdão, gente? Olha isso aqui. Não é possível. Seja gentil consigo mesmo ao perdoar. Você merece alívio e paz. Olha a carta que saiu. Da gentileza. Seja gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Não é possível.
A gentileza. Meu Deus, que confirmação. Meu Pai eterno. Então é isso. Então é sobre isso. Ser gentil consigo mesmo. Não ficar se punindo. Ai, mas eu fiz. Fez, tá feito. Agora muda. Eu não sabia, agora eu sei. Então agora eu faço diferente. É isso aí. Quem comprar o livro, né, ao longo do caminho, vai acompanhando nele as aulas junto com a gente, que é interessante a gente dividir as opiniões. Mais pra frente, quando tiver na entrevista, vocês vão ter muita coisa pra falar. Vocês vão ter muita opinião pra colocar aqui na rolagem das lives, pra de repente subir na janela e conversar. Vai ter muita coisa pra se debater. Muita coisa. Muita coisa. Isso eu tenho certeza. Tá? Então, assim, quem olhar gravado depois, vai colocando nos comentários a sua opinião, o que tá achando, né? Qual foi o insight que deu, qual foi a ficha que caiu. E quem tiver aqui na live, no TikTok, acompanhando ao vivo, pode se pronunciar, pode falar, pode opinar, pode... Aqui a live é pra todo mundo, tá? Não é a minha live, é a nossa live, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Não esqueçam da nossa aula amanhã às 20 horas. Se por acaso der 20 horas no relógio e eu não aparecer aqui, é porque amanhã não dá pra abrir live, aí fica para o outro dia, tá bom? Amanhã eu não tenho certeza, porque amanhã é dia 31, né? Mas provavelmente eu estarei aqui, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Amo muito. Dá tchau, filho. Tchau! Boa noite, bom descanso, gente. Gratidão.